Então é isso aí, pessoal. Vamos aqui para aula 3, não é? Do nosso mini curso. E hoje eu vou falar um pouco sobre as equações fundamentais que estão por trás dos modelos hidrológicos, hidráulicos aí para simular escoamento superficial, tá ok? Então, basicamente, como vocês perceberam pela apostila, pelo capítulo 2, que está aqui aberto, existem duas equações fundamentais, não é? A equação da continuidade e a equação da quantidade de movimento, tá ok? Eu vou ampliar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, essa aqui é a equação da continuidade, né? Ela está dizendo o que para nós? Né? Ela está dizendo que tem uma variação da vazão com relação ao espaço, uma variação da área do escoamento com relação ao tempo. E mais um Qzinho. Esse Qzinho é como se fosse uma vazão lateral entrando no canal. Então imagina o seguinte. Um trecho de um canal, pode ser o Prosa, por exemplo, ali perto na Fernando Corrêa, né? Onde a gente consegue visualizar bem, passa de carro ali todo dia quase, né? Então imagine um pedaço, apenas um trecho ali desse córrego, né? No seu comprimento. Essa equação está dizendo o seguinte, que a vazão que corre no córrego, né, ela varia à medida que eu ando ao longo do córrego, ou seja, a variação da vazão ao longo do tempo, né? E que a área da seção transversal do córrego, ela também se altera ao longo do tempo. Tá joia? E esse Qzinho quer dizer o quê? As contribuições, as vazões, as contribuições laterais que vão chegando no córrego. Para quem passa, sempre vê ali uma tubulação chegando no córrego, né? E despejando algum fluido. Normalmente a água, às vezes suspeita-se que é esgoto, etc. Né? Mas enfim, são as contribuições laterais, por exemplo. Tá, okay? Então a equação está tentando mostrar para a gente como a gente pode modelar o escoamento da água num canal. Isso pode ser também para uma superfície, né? Só que aí as alturas, as lâminas d'água na superfície são menores do que no córrego, né? E a largura também do escoamento na superfície é bem maior do que a largura de escoamento no córrego, né? Do que a largura de um canal, por exemplo. Tá ok? Então, é uma equação que pode servir para nós modelarmos não só canais, né, rios, córregos, mas também aí superfície, escoamento superficial, tá joia? A outra equação importante para nós é um pouco mais complexa, tá? Eu não vou fazer a questão de demonstrar de onde vem essas equações, porque isso não cabe num curso de introdução à modelagem, né? É aplicado aí no software. Mas é importante nós termos noção dessas equações, né? Essa equação aqui é a equação da quantidade de movimento, tá bom? Então, ela tem aqui também um termo de variação da vazão ao longo do tempo. Aqui tem um termo um pouco mais complexo, né? Variação ao quadrado dividido pela área do escoamento, área da seção transversal, com relação ao espaço, ou seja, a quantidade que está variando disso aqui com relação ao espaço. G é a aceleração da gravidade, a área, a seção transversal, dy dx. É interessante porque indica para nós a variação da linha do escoamento, né? Ou seja, da altura de água no canal, por exemplo. Então, como é que a altura da água varia ao longo do canal, tá? Com relação a x. Para quando tem uma chuva forte e começa a inundar, né, e começa a subir água no córrego, a gente consegue ver em alguns lugares, sobretudo onde tem, quando a gente está passando, né, ao lado do córrego, alguns lugares que tem ponte, por exemplo, né, ou uma certa resistência ao escoamento, a gente consegue ver uma diferenciação na linha da água, né? Então, por exemplo, esse termo aqui, ele tenta modelar esse fenômeno, né? A variação da altura da água ao longo do espaço, tá? Igual a um G vezes A
e aqui tem um S0 menos SF. Esse S0 é a declividade do canal, não é? E SF é a declividade da linha de energia, né? E que a gente vai fazer igual a declividade da linha d'água, certo? Ok, então essa é a equação da quantidade de movimento. Quando essas duas equações são combinadas, né, normalmente a gente tem os diversos modelos matemáticos sendo utilizados, tá? A gente vai ver em breve. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar o que é cada termo dessa equação. Se nós pegarmos a equação da quantidade de movimento e só, né, que eu mostrei aqui, essa daqui para vocês, né? Uma outra forma dela ser escrita é assim, tá? Mas vamos continuar com essa que nós já vimos, tá bom? Esse aqui é um outro jeito de escrever. Muito bem. Esse termo aqui é o chamado termo de inércia da equação. Esse é o chamado termo de pressão, tá? Tem a ver com a variação da linha d'água, não é? Esse S0 é o termo de gravidade, tá ok? Justamente porque tem a declividade envolvida, né? Quanto maior a declividade, maior a atuação da força da gravidade para levar a água para baixo, certo? Para jusante. E esse SF é o termo de atrito. Muito bem. Olha só, o que significa cada um desses termos, né? Então você tem aqui aquele dq/dt, certo? Junto com d quadrado a dx, tá ok? Que era o termo de inércia, tá? Esses termos eles representam a aceleração local, que vai descrever a quantidade de movimento devido à variação da velocidade do canal. E também a representação da aceleração convectiva, que descreve a variação da quantidade de movimento devido a uma mudança de velocidade no escoamento ao longo do canal. Tá ok? Agora, esse outro termo, né, que é o termo de pressão, ele representa a diferença das resultantes da pressão hidrostática atuante na fronteira do volume de controle e é proporcional à variação da profundidade do escoamento ao longo do canal. Então tem a ver com a variação da profundidade, ou seja, da linha, né, ou da altura da água. Tá joia? Como já expliquei. Esse termo, que é devido à ação da gravidade, é proporcional então ao declive ou à declividade do fundo do canal. Tá? E esse termo de atrito aqui, ele representa a ação do atrito com o fundo e as margens do canal. Tá joia? Então, isso é uma explicação dessas equações que são importantes aí para entender a modelagem do escoamento. Muito bem, a gente pode utilizar essas equações para poder fazer a classificação do tipo de escoamento. Essa daqui é aquela equação da quantidade de movimento, só que escrita de uma outra forma, né? Tá joia? Em que foi separado aqui o termo SF, fator de atrito, é igual a declividade do canal, né, que tem a ação da gravidade, menos dy dx, que é a variação da altura da água ao longo do canal, e aí todo um restante de termo, né, um pouco mais complexo aqui. Se vê é a velocidade, tá ok? Então, está indicando variações da velocidade com relação ao tempo e também variação da velocidade com relação ao espaço, com relação ao longo do canal ou da superfície onde está ocorrendo o escoamento, tá? Esse G aqui é a gravidade. Muito bem. Quando se considera só essa primeira parte, SF é igual a S0, nós dizemos que nós temos um escoamento permanente e uniforme, né? Ele é permanente porque você não tem nenhuma variação da velocidade. Se não tem variação da velocidade, então você também não tem variação da vazão, né? Porque velocidade é igual a vazão dividido por área, correto? E é uniforme porque não tem uma variação também da altura da água ou da profundidade da água, tá ok? Então, só fica o quê?
SF é igual a S0. Então, como não tem variação nem da altura da água, nem da velocidade da vazão, então isso é permanente e uniforme. Uma outra forma de verificar, uma outra forma de classificar, né, é utilizando até esse termo aqui, tá ok? Que aí a gente vai chamar de permanente e não uniforme, tá ok? Ele é permanente, porque não tem a variação da velocidade com relação ao tempo, tá bom? Então, se esse termo aqui está excluído da equação, a velocidade não varia com o tempo, né? Então, ele continua permanente, mas ele agora é não uniforme, porque eu tenho variação com relação ao espaço, com relação ao x, tá joia? E aí, se eu considerar todos os termos, nós temos o que nós chamamos de escoamento não permanente e não uniforme, que é considerando todas as forças que ocorrem ou que geram escoamento, tá ok? A questão é, ora, será que eu posso escolher algum desses para poder modelar? Sim, pode ser que se você trabalhar só com escoamento permanente uniforme, em determinada situação, isso possa, embora seja uma simplificação, não é? Isso possa representar bem o escoamento, tá ok? Nesse caso, é interessante notar que o escoamento vai ser bem representado só por essa parte da equação quando? Quando a força que mais atua no escoamento do canal for a gravidade. Então, canais com grandes declividades, né, com declividades mais pronunciadas, devem provavelmente se encaixar bem só com essa parte da equação, tá joia? Que, combinada com a equação da continuidade, né, que foi a primeira equação que nós vimos, a gente pode desenvolver um modelo matemático de escoamento, tá joia? Claro que tem algumas premissas, né? E essas premissas estão enumeradas aqui, tá bom? Via de regra, a gente vai trabalhar com o escoamento unidimensional, né? É o mais comum na área de drenagem urbana, tá? Porque basicamente o escoamento se dá com maior velocidade num determinado sentido, né? Que é ao longo do canal, tá ok? E também a gente normalmente assume que a declividade da linha de energia, representada pelo SF, né, possa ser calculada por uma equação estabelecida por regime uniforme, permanente uniforme, que é o caso da equação de Manning, né? Então, temos que conhecer bem a equação de Manning, ou a de Chezy, da onde, né, veio a de Manning, tá ok? Muito bem, Henderson, que é um autor muito famoso na hidráulica de canais, né? Lá em 66, né, dizia para nós que para rios com declividade de fundo maior que 0,002 metros por metro, os dois termos de inércia na equação são em geral muito pequenos, podendo ser desprezados com o objetivo de diminuir a dificuldade matemática de resolução do problema, né, do escoamento. Tá joia? Então, a gente começa a ver que é possível, com alguns argumentos e experimentos que foram realizados, verificar se a gente pode excluir ou não alguns termos daquela equação. Tá joia? Um outro autor chamado Kunji, muito famoso também, né, na área da literatura da hidrologia, que fez experimentos no Rio Reno, né, mostrou que a ordem de grandeza dos termos de inércia é de 10 a menos 5, portanto muito pequeno, né? E dos termos de atrito e gravidade de 10 a menos 3. Assim, desprezando-se os termos de aceleração local e convectiva, termos de inércia, a equação dinâmica é simplificada como SF é igual a S0 menos dy dx, né? Ou, invertendo, fica dy dx igual a S0 menos SF. Então, é uma forma aí da gente simplificar um pouco o escoamento. Quer dizer o que aqui? Ora, a variação da linha da água no rio, ou seja, como a gente consegue verificar que a água se está aumentando ou se está baixando, né? Ele é só designado ou modelado por esses dois termos, tá? Muito bem. Então, existem vários estudos aí que vão dizer se a gente pode ou não, se é indicativo ou não, em quais condições são indicadas ou não
retirar um dos termos daquela equação para tornar a modelagem mais fácil, tá? Então, nós podemos ver aqui um resumo das características, tá? E uma outra forma de classificação dos modelos já muito difundida. Então, você pode ter modelos chamados de armazenamento, os modelos de onda cinemática, modelos de onda de fusão e os modelos hidrodinâmicos, tá ok? Normalmente, os hidrodinâmicos, eles utilizam por completo a equação da quantidade de movimento e a equação da continuidade, tá? Então, ele normalmente é distribuído, quer dizer, você consegue calcular para cada ponto do espaço e para cada intervalo de tempo, tá ok? Você tem efeito de jusante representado, você tem termos de pressão representados na equação, os termos de inércia, tá ok? Já os modelos de difusão, eles não têm representados o termo de inércia, então você exclui isso e ele vai conseguir, por exemplo, representar a variação da altura da linha d'água no canal, né? Já os modelos de onda cinemática, eles só conseguem, eles são distribuídos, né? Eles conseguem calcular ou simular a vazão em função da profundidade da linha d'água, mas não vão aí conseguir verificar a variação dessa linha d'água, tá ok? Ao longo do canal. E os modelos de armazenamento não usam nenhum desses termos, tá ok? Então eles são baseados só na equação da continuidade. Muito bem. Então, os modelos de armazenamento, que são os mais simples, né? Eles normalmente trabalham lá com o S. Lembra do S lá do modelo reservatório linear simples, né? O armazenamento, ou seja, o volume armazenado, normalmente é a função só da vazão de entrada e de saída, tá ok? Ou das derivadas da entrada e da saída, né? Com relação ao tempo, tá joia? Alguns modelos famosos desses tipos são o modelo reservatório linear simples, que eu já falei, né? Em que o volume armazenado é diretamente proporcional à vazão de saída, né? Você tem outros como o modelo de Muskingum, que é muito utilizado para simulação de canais, tá? Então ele subdivide o canal em vários trechos e trata cada trecho como se fosse um pequeno reservatório, onde vai ocorrer um armazenamento da água, tá joia? Então aqui tem o mesmo um K, né? Como tem no reservatório linear simples, o armazenamento, e aqui a vazão de saída e a vazão de entrada. Tá? E aí tem um fator X, que é um fator de ponderação. Esse X aqui é aquele mesmo X que é pedido lá no software ABC6 para a gente simular o canal principal da bacia, tá ok? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre esse X aqui, mostrar um desenho para ficar mais fácil, tá? Um outro modelo muito famoso de armazenamento é o modelo SAR, Stream Flow Synthesis and Reservoir Regulation, tá? Ou seja, o volume aqui, ele depende da vazão, né? Tem uma correlação com vazão aqui. Inverso, né? É alfa sobre vazão elevado a 1 beta, tá? E aí, claro, o modelo, você tem que ajustar esses dois parâmetros aqui, né? Para poder conseguir simular. Tá joia? Muito bem. O outro modelo que é utilizado lá no Swim, por exemplo, modelo de onda cinemática, né? É muito interessante, porque ele depende só da altura da água para a gente encontrar a vazão, né? Seria mais ou menos isso. Então, ele considera o seguinte, ele desconsidera todos os outros termos daquela equação da continuidade, então SF, da equação da quantidade de movimento, então SF fica igual a S0, tá ok? A gente pode correlacionar dentro desse modelo de onda cinemática um modelo de cálculo de vazão e de velocidade, ou de velocidade, não é? Lembrando que vazão é igual a velocidade vezes área, tá ok? Se a gente partir, por exemplo, da equação de Chezy,
né, que relaciona a velocidade com um coeficiente aqui, certo, de descarga, né, vezes a raiz quadrada do raio hidráulico do canal. Vocês lembram que é o raio hidráulico, né? A área molhada do canal dividido pelo perímetro que está sendo molhado, né? Vezes aqui a declividade de atrito, tá? O termo de atrito. Utilizando a equação dinâmica, que é essa daqui, lembra? Nós desconsideramos tudo isso e só consideramos o S0, tá ok? Então, o SF aqui fica igual a S0. Eu substituo por S0 aqui. Portanto, a relação entre a velocidade média ou a vazão e a profundidade y ou o raio hidráulico é dado, né, facilmente por essa equação e também por essa figura. Vamos entender essa figura aqui. Muito bem, você tem aqui a variação da altura de água no canal com relação à vazão. Essa linha cheia, tá vendo que faz uma ida e volta, está representando o escoamento pela onda dinâmica, ou seja, considerando todos os termos do canal. Todos os termos daquela equação da quantidade de movimento, né? É a modelagem hidrodinâmica, considera todos os termos. Tá? Interessante que, por vezes, para uma dada vazão, ó, você tem duas linhas, né, duas alturas de água diferentes, né? Um movimento de ascensão, né, e um movimento de descendência. E essa linha pontilhada daqui é a linha que representa o escoamento da onda cinemática, tá? Que é um escoamento uniforme, correto? Então, é interessante notar que a partir da altura de linha d'água, eu consigo uma relação, né, biunívoca entre a altura da água no canal com a vazão. Né? Então, para cada I eu vou ter um Q. Para cada Q eu vou ter um Y, né? Então, para cada Y eu vou ter um Q. Tá joia? Ou seja, a vazão ela é função de Y. Tá ok? Nós também chamamos essa relação comumente de curva-chave. Né? Então, algumas características, né? Tem uma relação biunívoca entre Q e V e Y, tá joia? O V pode ser calculado pela equação de Chezy, por exemplo, ou pela equação de Manning. Né? E tem uma relação não biunívoca nas equações completas, ou seja, quando eu uso a equação dinâmica toda, né? Onde a largura desse laço aqui, isso aqui é um laço, a largura desse laço indica a importância relativa dos termos de inércia e pressão, quando eles são considerados na equação. Quando não são considerados, eu fico com o escoamento da onda cinemática, então fica só nessa linha pontilhada o gráfico, né? Muito bem. Essa noção de onda cinemática, ela vem com esse nome porque se você imaginar um canal, né, como esse aqui, certo? Tem o I0 aqui, que é a mesma coisa que o S0, declividade do canal, tá joia? Se pensar numa seção de montante, aqui 2 é uma seção de jusante, a onda de cheia que é produzida, né? Então o canal estava escoando com essa altura Y1, tá? Como aqui embaixo. Quando chove, o escoamento começa a entrar nos córregos, no canal, essa vem como se fosse uma onda de cheia. E essa onda ela tem uma velocidade que nós chamamos de celeridade da onda. Tá? É claro que aí com o desenvolvimento matemático das equações a gente consegue encontrar uma equação para essa celeridade da onda, né? Que é igual à variação da vazão pela área do escoamento, né? Área da seção transversal. Tá joia? Algumas características dessa onda, né? A onda cinemática se propaga somente para jusante em direção positiva de x. Então, é interessante nós usarmos a formulação da onda cinemática quando a gente tem essa característica, né? Uma declividade em que você tem movimento só para jusante, né? Mas é possível ter movimento
Para montante, sim, quando você tem, por exemplo, um canal ligado a um reservatório, né? Se aquele reservatório está mais cheio, tem um aumento, esse aumento do reservatório ele pode impactar, causar efeitos de jusante, né? Ou seja, de jusante para montante, alterando a linha d'água no córrego, né? Então, esse tipo de situação, a onda cinemática não simula, tá? Mas a onda de difusão vai simular, tá? Ou a onda dinâmica também vai simular, tá joia? O aspecto da onda cinemática não muda ao longo do percurso, então não tem nem atenuação, tá ok? E não tem uma alteração da linha d'água, tá joia? Não tem atenuação, uma atenuação do hidrograma, tá? Você só tem a variação é como se o hidrograma fosse deslocado no tempo apenas, né? Mas a vazão de pico no hidrograma vai ser a mesma, tá? Embora só defasado de um tempo. E aí aqui tem a condição de aplicabilidade, né, da onda cinemática, tá ok? Proposta aqui por esses autores, tá? Isso aqui é um fator, né, que vai dizer se eu posso aplicar onda cinemática ou não. Eu tenho que fazer o cálculo desse G vezes L vezes 0 dividido por V quadrado, e se for maior que 20, ok, posso usar a onda cinemática, tá joia? Outros autores indicam essa relação, tá ok? Onde T é o período da onda cinemática. Tá? Se nós fizermos essa conta aqui com os dados do escoamento e for maior que 171, ok, posso usar a onda cinemática, tá joia? Muito bem. Os modelos de onda de difusão, por sua vez, eles vão, além de considerar o, o termo aqui de gravidade, eles consideram também o termo de pressão, dy dx. Então, alterando lá, né, mudando um pouco a equação, fica dy dx igual a S0 menos SF. Então, agora eu tenho a consideração de dois termos, e não só do S0 como na onda cinemática. Esse fato faz com que os modelos de onda de difusão, que reúnem essas duas equações, da continuidade e da equação dinâmica ou da quantidade de movimento, nesse formato, faz com que a gente possa simular efeitos de jusante, por exemplo. Ou seja, quando eu tenho alteração da linha d'água. Imagine que eu tenho um reservatório ligado a outro, né, um lago ligado a outro, isso pode ter uma diferença de altura de um lago para outro. Ou ainda quando tem um canal entrando no reservatório, ou um canal que corre para o mar. Então eu consigo, são situações em que eu vou ter alteração do nível da água, certo? E aí eu consigo modelar esse tipo de fenômeno com esse modelo de onda de difusão. Tá joia? Aqui tem a condição em que esse modelo pode ser aplicado, tá? Faço o cálculo com os parâmetros do escoamento. Se for maior que 30, ok. Tá joia? Eu vou mostrar agora para vocês, então, um pouco sobre um modelo de armazenamento para simulação de canais, chamado Muskingum, tá? Que é muito importante. E o outro modelo muito importante para nós também é o modelo da onda cinemática, né? Que nós já conversamos um pouco. Quando eu utilizo todas as equações, né? A equação da continuidade, tá? Na sua forma completa, e também a equação da quantidade de movimento na sua forma completa, tá ok? A gente tem a modelagem hidrodinâmica. O Swim utiliza essa modelagem hidrodinâmica também, tá? É possível escolher, nós vamos ver isso, dentro do pacote do Swim, se a gente quer simular fluxo permanente, fluxo via onda cinemática, né? Ou fluxo hidrodinâmico, que aí o Swim vai considerar todos os termos da equação. Tá joia? Então vamos dar uma olhada no Muskingum. Então, antes de falar do Muskingum, a gente precisa revisar alguns pontos rápidos, básicos, para a gente ter clareza no que a gente está falando. Né? O que a gente quer representar com esses modelos, com essas duas equações? Né? A gente quer
representar o efeito que ocorre com a onda de cheia quando ela se propaga ao longo de um rio ou de um canal, por exemplo. Tá joia? Então, como é que acontece o escoamento no canal? Isso que a gente quer representar, né? Modelar. Que efeitos são esses que ocorrem no rio e no canal? Ocorrem basicamente dois efeitos. O efeito de atenuação e o efeito de deslocamento. Por que ocorre? Né? E o efeito de armazenamento que ocorre no canal, né, ele vai ocorrer tanto na calha como nas áreas de inundação. Então, ao escoar a água na bacia ou no canal, sobretudo no canal, ao escoar, ela vai sofrer um efeito de armazenamento. Né? Porque o canal é como ele tem um espaço que vai acabar reservando parte do volume da água que está escoando. Então, o escoamento em rio gera um fenômeno de armazenamento também. Tá ok? E o outro fenômeno que ocorre é o atrito com a superfície do canal, né? Que vai promover uma certa atenuação no escoamento. Tá? E também o efeito de difusão devido ao gradiente de pressão que tem no escoamento. Tá ok? Então, nós podemos perceber da seguinte forma. Tem um deslocamento, o efeito do deslocamento ou de translação, né? Se você tem um canal aqui e está vendo um ponto de montante e um de jusante, A e B, tá ok? O hidrograma no ponto A é esse. Só que quando a água escoa no canal, isso pode gerar, né, lá para baixo um deslocamento do hidrograma. Tá ok? Então, esse hidrograma ponto A, deslocamento ponto B, deslocamento do hidrograma. Isso é o que ocorre normalmente com a modelagem da onda cinemática, né? O hidrograma é só deslocado, mas a vazão de pico aqui não é atenuada, tá ok? Já o amortecimento, né, devido a essa capacidade que o canal tem de amortecer a vazão, de reservar um pouco da vazão, devido ao atrito também, vai gerar uma redução na vazão de pico, tá vendo? Então, o hidrograma no ponto A tem uma vazão de pico maior do que no hidrograma do ponto B. Tá joia? Perceberam isso? Então, tem a translação, mas também tem a atenuação da vazão de pico do hidrograma. Tá joia? Além disso, você pode ter os efeitos jusante, né? Como eu disse. Tá ok? Se você tem efeitos de maré, por exemplo, como eu disse. Tá joia? Isso vai alterar a linha d'água. Muito bem, nós vimos lá sobre os modelos de armazenamento, né? E nós vimos que o principal deles é o famoso Muskingum, tá? Então, só para ter clareza, os modelos de armazenamento, eles tratam o canal como se fosse um pequeno reservatório, né? Então, você pode imaginar aqui, pode visualizar um trecho de um canal, você tem aqui a declividade, né? Aí você tem entre os pontos 1 e 2, entre o montante e o jusante do trecho, a vazão que está entrando, I, é igual à vazão que está saindo, tá ok? Então a gente chama isso de escoamento permanente uniforme. Mas, um dado momento, quando começa a entrar mais água no canal devido ao escoamento superficial, a gente pode aproximar essa alteração da linha d'água devido ao incremento de água no canal, né, como uma linha dessa aqui, que supera a linha anterior, né, a posição que estava antes. Então, eu teria aqui, para além do prisma de armazenamento, que é a parte, o volume do escoamento que já estava correndo, eu tenho o que nós chamamos de cunha de armazenamento, né, que tem esse formato aqui, tá joia? De incremento da linha d'água, de tal forma que essa subida da linha d'água ela vai sendo propagada, né, para cada instante ao longo do canal, certo? Então, nesse sentido, a vazão que está entrando no trecho do canal, desse pequeno reservatóriozinho, nesse pequeno armazenamento, né, é diferente do que está saindo, certo?
Então, a nova linha aqui é essa, certo? Que aí altera a declividade da linha d'água. Muito bem. Esses modelos de armazenamento, eles levam em conta o quê? A equação da continuidade. Esta aqui é a forma mais simples da equação da continuidade que nós já vimos, certo? Então, a variação do armazenamento com o tempo é igual a entrada menos vazão de saída, tá? Se eu consigo relacionar aqui esse zero, né, vazão de saída, né, com relação a y, também consigo relacionar o volume de armazenamento com relação a y, tá ok? No modelo de Munskingon, tá ok? Substituindo, né, a equação, desenvolvendo a equação e substituindo em S, tá ok? Quer dizer o seguinte, a gente vai, substituindo em S, a gente vai ter essa equação geral aqui, onde os termos m sobre n é igual a 1 e k vai ser b sobre a1 elevado a n. Então, isso aqui vai chamar de k. E aí, o Munskingon vai ter dois parâmetros, o x e o k. Tá joia? Só que a questão é que esse x é um termo muito importante para nós, né? Vamos ver o que é esse x. Então, se eu tenho aqui um esqueminha, né, para facilitar a interpretação, aqui um trecho do canal. Aqui eu estou tendo a ascensão da linha d'água de montante para jusante. Então, a vazão de entrada aí é maior que a vazão de saída aqui. Tá? Se eu dividir em duas partes, a gente vai ter o prisma e a cunha, né, de armazenamento, certo? O volume de armazenamento no prisma, tá ok? É um K vezes Q. Quem que é esse K? É o tempo de viagem da vazão de pico ao longo do trecho. Então, é o tempo de viagem naquele trecho, ou seja, o tempo que demora a vazão sair do começo e chegar até no final do trecho, tá ok? E a cunha, o volume da cunha de armazenamento vai ser o que? Relativo a esse termo aqui, né? I menos Q, certo? Então, é I menos Q, vezes o K, que é todo o tá relativo ao trecho todo, né? Ao tempo, tá joia? Vezes o x. Quem que é esse x? Ora, o x é um fator de ponderação das vazões de entrada e saída, né? É o que pondera o quanto está entrando para o quanto que está saindo. Via de regra, ele ele varia de 0 a 0,5. Para canais naturais, sugere-se de 0 a 0,3. Tá? Então, nos exemplos que nós vamos fazer lá, a gente tem que tomar cuidado com a magnitude desse valor aqui, né? Eu lembro que teve um exemplo no AB66 que nós adotamos 0,10 ou 0,18, né? Dentro dessa faixa aqui, tá ok? Então, para canais em escoamento em drenagem urbana, normalmente o pessoal utiliza aí variando de 0,2 a 0,3, tá? Alguns dão uma estimativa inicial para 0,25, beleza? Para ficar mais didático, a gente pode tentar visualizar a imagem do canal em 3D, né? Então, você tem aqui na parte de baixo, limitado por essa linha pontilhada aqui em rosa, né? O volume do prisma. Qual que vai ser o volume do prisma? Vai ser K, que é o tempo, né, de viagem, vezes Q, certo? Então, K, que é a unidade de tempo, vezes vazão, vai dar volume, certo? E aí, o armazenamento na cunha da joia vai ser aqui o valor de entrada em menos Q, né? Quer dizer, o valor, né, de balanço em menos Q, vezes o K, tá joia? Para dar em volume, só que esse I menos Q, ele não ocorre em todo o trecho do canal. Por isso que ele é mediado por um X, que dá essa proporção entre entrada e saída, né? Tá ok? Se esse X não fosse de 0 a meio, se ele fosse 1, por exemplo, é como se a gente tivesse, em vez dessa forma geométrica aqui de triângulo, né, a gente teria um retângulo todo ao longo do canal, tá? Mas nesse caso,
o x varia aí de 0,5 para justamente mostrar esse efeito da linha d'água, né? A linha d'água não é reta aqui, ela é mais alta nessa parte montante do que a jusante. Tá joia? Bem, mas qual que é o efeito desse x, né? Então aqui a gente tem um hidrograma com a vazão aqui no eixo das ordenadas e o tempo no eixo das abscissas, tá joia? Apresentando o resultado de modelo de Muskingum. Então você tem aqui o hidrograma de entrada, tá joia? Esse hidrograma em amarelo apresenta um x com valor zero, tá vendo? O hidrograma em azul, que é o hidrograma de saída, apresenta um valor de x 0,2. O hidrograma rosa com valor de x igual a 0,5, né, que é o máximo, de 0 a 0,5. E aí pegamos 0,2. Observem que quanto menor o valor de x, mais eu tenho uma atenuação na vazão de pico. Tá vendo? Então o hidrograma, além de se deslocar, de se propagar para jusante, ele também sofre uma atenuação. No caso de x igual a 0,5, que é o máximo, não tem atenuação, né? Então, no caso de x igual a 0, atenuou, foi a modelagem que mais atenuou, tá? Então, para ver a aplicação aí desse valor do x do modelo de Muskingum, eu abri aqui aquele arquivo da simulação da bacia do córrego Revelou, né, que é uma simulação de um TCC feito no curso de especialização em gestão da drenagem urbana pelos engenheiros Jonathan e Peterson. Peterson acho que é colega de vocês, trabalha na prefeitura, na Semadur. Eu orientei o trabalho deles com o uso do ABC6, tá ok? Então, a questão era simular uma rede, né, de drenagem, uma bacia, para verificar a capacidade que o reservatório que está sendo projetado e construído tem de de armazenar a vazão, né? Então, ao longo aí dessas redes, vejam que é uma rede bem complexa, né? Tem aqui o reservatório que eles estão simulando. Se eu abrir qualquer um desses aqui, vai aparecer aqui para mim, né, o coeficiente de amortecimento, tá, joia? Que é o X lá do modelo de Muskingum, né? Que é o fator de ponderação entre as vazões de entrada e saída lá na cunha de armazenamento do trecho do canal. Tá vendo? Então aqui eles adotaram de 0,25, que é o valor médio aí. Tá joia? Esse, claro, seria um parâmetro a ser ajustado no modelo para ele tentar representar o melhor possível a realidade, tá? Desde que a gente tenha as vazões medidas para poder comparar com os simulados. Tá joia? Ok. Vou mostrar então agora um pouco do swing. Tá joia? Vamos fazer uma introdução ao swing aqui breve. Então, para baixar o swing, você pode ir lá no Google, digitar swing EPA de EPA ou acessar direto o link que eu coloquei lá no PDF da nossa programação de curso. Então, o primeiro link é aparecer aqui da EPA, epa.gov, Stormwater Management Model Swing. Essa aqui é a página dele, né? Tá na versão 5.1.0.12, tá? Com aí controles para a aplicação de dispositivos de baixo impacto, ou os famosos BMPs, né, que favorecem infiltração e armazenamento da água no solo, na superfície. Tá ok? Ele tá em inglês, se você não lê muito inglês, ou né, tem um pouco de dificuldade, você pode ou traduzir. Normalmente tem ferramenta aqui de tradução de páginas, né? Você pode traduzir, por exemplo, se quiser, tá? Aqui vai apresentar um pouco das capacidades do software, a gama diversa, né?
de aplicação desse software, tá? Dimensionamento de sistemas de drenagem, de reservatórios, tá ok? Avaliação do impacto da infiltração, avaliação de impacto em sistemas de drenagem urbana, enfim, uso de BMPs, tá ok? E vai. E aqui você tem a aba de downloads, a parte de downloads. Para baixar o software, todo ele vem aqui nesse Self-Extract Installation Program for Swing, tá ok? Esse daqui é um aplicativo do Swing para considerar uma ferramenta utilizada para avaliar mudanças climáticas, tá? Então, simula longas séries, né, de dados de precipitação, evapotranspiração, temperatura, etc. Tá? O Swing permite isso. Não vamos trabalhar com isso aqui, tá? O nosso curso é de introdução, então vamos mexer com a ferramenta normal. E tem também um guia do usuário, tá? Esse está em inglês e tem o guia do usuário em português também, tá bom? E tem outros manuais de referência aqui das equações que o Swing utiliza, tá joia? Então, vamos lá. Você pode clicar aqui e baixar. Uma vez baixado o programa, esse é o programa, a versão em inglês, tá? E deixa eu mostrar também a versão em português. Tá? Swing Brasil. Do laboratório do LENS, da Federal de Pernambuco. Pernambuco, né? Aí aqui já tem o link, né? E você pode, aqui, na aba, nas ferramentas da esquerda aqui, você pode fazer download do Swing e pode baixar o arquivo executável. Instala ele, tá ok? E aí eu vou abrir aqui esse software em português. Tá? E tem o IP Swing também aqui em inglês, tá? Então, Swing Brasil. Ok. Muito bem, ele tem essa cara, né? Essa aba de ferramentas ela pode também ficar na horizontal, se você preferir, tá bom? Ela vai lá para horizontal. No problem. Tá joia, como quiser. Aqui tem todo o menu, aqui a área de trabalho, e aqui tem as ferramentas do lado esquerdo para você verificar o que o Swing, quais são os objetos utilizados pelo Swing, tá? Então, você tem que desenhar a área de drenagem aqui, né? Por exemplo, se você quiser desenhar uma pequena quadra, um quarteirão, para você circular o escoamento da água num quarteirão, você vem clica na ferramenta subbacia, clica com o botão esquerdo, fazendo os pontos, e aí, para dar a ligação aqui, você clica com o botão direito. Pronto, tá vendo? Então, você tem uma área sobre a qual vai escoar, tá? E aí, o valor da área, a taxa de infiltração, qual modelo vai ser utilizado para escoar a água aqui, tudo isso a gente vai definir, tá? Mas antes de definir esses parâmetros, essa água ela tem que escoar para algum lugar, tá joia? Então, você precisa criar um exutório ou um nó, tá? Então, vamos dizer que a água vai escoar para cá, para esse ponto, né? Como se fosse um tubo de ligação, tá? Ou um posto de visita, digamos assim. Mas para a água escoar, precisa chover. Então, você precisa adicionar um posto geométrico. Um posto, né? Um ponto que você mede a chuva, tá? Ou os dados de chuva em si. Tá joia? Então, é um modelo muito simples, né? Se você quiser inserir, por exemplo, uma tubulação, né? Então, essa água, ela, uma vez que ela escoa por essa superfície, chega nesse tubo, né, nesse ponto de ligação, e ela vai correr para uma tubulação, para uma galeria de drenagem, você tem que criar aqui um outro ponto, um outro nó, né?
E aí, para dimensionar, para desenhar o conduto ou a tubulação, você clica aqui nessa ferramenta. Clica no nó de montante e clica no nó de jusante. Tá joia? Então, agora você tem chuva, a área onde vai ser precipitada a chuva, a área onde vai escoar e uma tubulação para transportar a água dessa área. Tá joia? É claro que a gente pode também, no final, colocar um reservatório, a gente pode colocar bomba, a gente pode colocar orifício, vertedor, enfim, tem várias ferramentas aqui, tá? Muito bem, fizemos um desenho aqui. Joia. Agora a gente precisa, ao clicar em cada um das ferramentas, desses objetos, desculpa, preencher os dados, né? Aqui ele pede informações da identificação desse objeto. Aí ele vai perguntar o pluviômetro. Vou falar aqui o que vai chover é o pluviômetro 1. O exutório tem que ver qual que é o nome desse ponto exutório, chama nó 2, tá? Eu vou colocar aqui 2, tá? A área, ele está falando para mim que a área é de 5 hectares. Lembrando, aqui nessa parte inferior você consegue mudar. Se colocar CSM, é a nossa unidade de trabalha com metros, tá? No internacional, é Sistema Internacional de Unidades, tá? Desculpa, litros por segundo aqui, LPS, tá ok? Aí ele vai pedir largura, depois nós vamos ver exatamente o que é essa largura aqui da área, tá? Porcentagem de área impermeável, declividade, o N de Manning da área impermeável, o N de Manning da área permeável, tá ok? E são vários parâmetros, tá? É possível simular água subterrânea, reservatório, processo de infiltração. Observe aqui o processo de filtração adotado é o de Otto, mas eu só posso escolher entre GWINAPPET ou SCS também, tá joia? Deixa eu fechar aqui e clicar no conduto para a gente dar uma olhada no que ele pede. Tá? Também questão de identificação, a forma do conduto, tá ok? Aqui a gente pode mudar o tipo de tubulação que está levando a água, tá joia? E aí a gente precisa colocar umas informações, né, do conduto, o comprimento, o N de rugosidade do Manning do canal, offset de entrada e saída, eu vou explicar isso mais para frente o que é, tá ok? Na próxima aula. Coeficiente de perdas e, enfim, se tem dispositivo de retenção ou não. Ok. Muito bem. Aqui tem uma aba, uma função que é muito importante, que é opções. Na verdade, antes da gente fazer qualquer coisa, seria a gente clicar aqui em opções e verificar, vai aparecer aqui embaixo as opções, tá joia? E eu vou em geral, por exemplo, dou 2 cliques. Aqui é onde a gente configura o software para trabalhar. Então a gente vai descrever aqui, selecionar o que a gente quer simular. Então a gente quer simular o processo de chuva-vazão e propagação dos fluxos, tá? Aqui a gente tem várias opções aqui. Se vai permitir alagamento nos nós ou não, relatório de controle, enfim. E aqui o mais importante para nós, que nós vimos na teoria, os modelos de infiltração ou de separação do escoamento, né, para a geração da chuva efetiva, que pode ser do Orton, GWINAPPET ou do curva número, que é do SCS. E o modelo de propagação do fluxo, né, se vai ser no regime uniforme, na onda cinemática, como nós vimos, ou da equação da onda dinâmica, né, que trabalha com a equação completa, né, da quantidade de movimento, lembra? As datas a gente precisa ter muito claro o período que começa e que termina a simulação. Aqui ele pede parâmetros sobre a parte da varrição, porque o swing simula também qualidade da água, e varrição das ruas tem tudo a ver com qualidade da água, né?
no escoamento superficial. Então, se você tem varrição, você tem redução da quantidade de sólidos depositados, né, nas vias. Isso vai provavelmente melhorar a qualidade da água no escoamento superficial. Aqui a discretização temporal, tá ok? Você pode indicar de quanto em quanto tempo você quer que ele gere os dados para relatório, tá? O escoamento no período seco, o escoamento no período chuvoso. E aí de quanto em quanto tempo ele vai fazer o cálculo da propagação do fluxo. Aqui, discretização de 30 segundos. Aqui tem algumas opções para quando você está utilizando a onda dinâmica, né, a formulação da onda dinâmica, sobre o termo de inércia, por exemplo. Tá? Tem 3 formas de você utilizar aqui ou ignorar. Tá? O modo de definição do escoamento supercrítico vai ser pelo número de fluido ou pela declividade, tá? Joia ou ambos. A equação da perda de carga que vai ser utilizada, se é de Haas-Williams ou de Darcy-Weisbach, tá joia? Outras opções aqui, tá? Enfim, então essa é uma primeira introdução aqui ao swing. Depois, para simular, você clica aqui em executar simulação, tá? Só que se a gente tentar simular aqui, ele vai dar erro, tá vendo? Porque a gente não inseriu dados da chuva, tá? Tem que ser os dados da chuva. Então, para toda simulação, ele gera um relatório e vai dizer para a gente onde está o problema. Então, o erro 209, ó, problema com objeto indefinido sobre intensidade. Preciso colocar uma série temporal, uma série de dados para alimentar o sistema, por exemplo, tá? Então, na próxima videoaula, a gente vai mexer um pouco com o swing. Abraço.